todos os setores construíram os planos. Aqui tem uma imagem que mostra aqui, por exemplo, o Espírito Santo tem o seu plano de descarbonização, que eu fiz parte. Eram 4 setores, eu sou de um dos setores, e a própria Federação das Indústrias também fez o caderno, que é a Rota Estratégica de Energia para 2035. O plano tem um plano para 2050 rumo ao net zero. Esses documentos estão na página da FINDES, e esse plano de descarbonização você acha na página do governo do estado, e também a gente tem um grupo Net Zero UFES, que digita Net Zero UFES, você vai achar esse caderno aqui mostrando o diagnóstico que a gente fez e também as estratégias. Temos uma figura aqui que mostra que a nossa situação vai ser meio complicada, né? Se a gente olhar para o gráfico... Marrom, então, é carvão, né? Preto, gás natural? Isso. Então, azul, hídrica, verde, claro, eólica, verde escuro, biomassa. Lá em cima, no norte, gás natural. E a gente pega Rio de Janeiro e Espírito Santo, carvão. Mas carvão mineral ou vegetal? Carvão mineral aqui. O que é? Quando a gente olha esse gráfico, a gente tem uma tendência para falar, mas a gente não tem termoelétrica carvão no estado. E não temos realmente. O problema é que a gente tem siderúrgica igual no Rio. São os dois estados relativamente pequenos, o Rio com uma população maior, mas tem siderúrgica. O que é siderúrgica? Entra carvão, tem todo o processo, e tem os gases siderúrgicos que vão gerar energia elétrica. Por exemplo, aqui a ArcelorMittal tem uma potência elétrica instalada de, eu acho que centenas, 600 megawatts, 600 ou mais. E isso quer dizer, o carvão é a maior fonte usada para gerar energia elétrica, tá? A gente não está colocando outras coisas. Estou falando para energia. Isso aqui é da matriz elétrica. Não é energia. No caso da CST, acho que capacidade instalada de geração de eletricidade deve chegar próximo ali dos 600 mega, mas a injeção líquida no sistema de distribuição, pelo que me lembro, quando do início de operação da coqueria, né, que inicialmente chamava-se Sol Coqueria, dava uma injeção líquida de 130 megawatts no sistema de distribuição local apenas. Então, eu tive a honra de orientar o mestrado do Tarley, que era o gerente das utilidades lá até 2 meses atrás. Agora está na coqueria. E agora eu estou com o Schum, que você conhece, o André Schum, está lá também agora nas utilidades, e segundo eles me falam, eles ficam hoje equilibrando lá, jogando um pouquinho na rede, às vezes puxa da rede. Então eles têm esses 600 mais ou menos. Eu fui visitar lá várias vezes e tem É só consumo interno praticamente. Isso, mas a matriz elétrica é a eletricidade gerada, então entra nisso. É um consumo evitado, vamos dizer assim, sob a ótica do sistema de distribuição. O gráfico mostra a eletricidade gerada em cada estado. Se é para autoconsumo ou não, tudo entra na conta. E a maior fonte é carvão, por causa disso. Porque a gente tem gás natural, mas não chega a essa potência. A gente tem óleo diesel, não chega a essa potência. Então a fonte... Mas chega bem próximo, né? O gás natural hoje, com essa última expansão, ele deve estar chegando próximo dos 500. Esse gráfico é de 2022. Sim. A Linhares Geração expandiu. Linhares, Povoação, Termoelétrica Viana. Isso, fica tudo lá dentro, que a gente conhece bem. Sim. Mas hoje está com... Deve estar chegando a gás está por uns 500, quase 500. Aí, porque a Viana é óleo, então é 175 por aí megawatt. Mas enfim, a gente vê por esse gráfico aqui, pelos seus comentários, que o Espírito Santo não está bem na foto em relação à geração de gás carbônico na atmosfera. E aí, pelo que a gente está conversando aqui, o culpado disso, pelo menos boa parte disso, é a nossa indústria pesada, que joga muito CO2. Qual é a saída para isso? O que a gente tem que fazer? Isso é ruim percentualmente. Tem uma outra figura aqui, mais uma figura. Essa figura aqui, primeiro um dado.
o nosso estado contribui com menos de 1,5% das emissões do Brasil. Tá? Ou seja, por mais que seja muito para a gente em comparação com o Brasil. Exatamente. Então, isso aqui é importante. É ruim percentualmente quando você olha aqui. Você olha, por exemplo, aqui é setor de indústria. Só lembrando, aqui é o Brasil e ali o Espírito Santo. Isso, Brasil, Espírito Santo. O Espírito Santo, o setor de indústria e energia é quase 3 vezes. É o vermelho, não é isso? Isso. E processos indústria. industriais. É quase 3 vezes o Brasil, percentualmente. Mas o bom é que tudo isso aqui é 1,5% das emissões do Brasil. O Brasil, o problema é chamado AFOLU. O que é AFOLU? É um setor, vocês estão vendo os setores que a gente dividiu, resíduo, AFOLU, transporte, e eu trabalhei naquele setor lá que é energia e indústria. O Brasil, o problema é AFOLU, que significa, é um termo em inglês, significa agricultura, floresta e outros usos da terra, que é o que está aqui em verde e amarelo. Tá? No Brasil. O nosso, não. Inclusive, o prognóstico que a gente fez no plano, o AFOLU que vai nos salvar, porque mesmo com captura de carbono, que a gente previu isso, indústria pesada, a solução, captura de carbono. Mesmo com captura de carbono, a gente não vai zerar o setor de indústria e energia. Mas o nosso AFOLU é muito bom. Então, tem essa parte de capturar carbono, né? Que é uma das estratégias. Na próxima imagem que você falou de estratégia, a gente trabalha na descarbonização com 4 pilares. Um é troca de fonte. Segundo, eficiência energética. Depois compensação e depois captura, tá? Captura é o que está andando muito aqui no estado, tá? Tá tendo muitos memorandos de capturar para injetar. Captura de carbono. Captura de carbono. Mas tem captura e o uso. A gente pode usar o carbono junto com o hidrogênio e produzir combustível sintético. Isso é uma... Você pode circular. Você tem uma indústria, sai CO2, você captura, produz hidrogênio, junta e faz um gás natural sintético. CO2 com H2. Fica um hidrocarboneto. Aí se injeta, captura e pode fazer isso uma economia circular. Então tem a captura. Compensação é plantar árvore ou mercado de carbono, né? O plano fala direitinho, que é gratificar, são aqueles 4 aí que você está vendo, e tem um monte de estratégia. Lá em cima, incentiva a solar, eólica, aumento da biomassa na matriz elétrica, a gente precisa isso. A gente usa biomassa sucroalcooleira e eucalipto, mas com eficiência muito baixa, dá para repotenciar. Os meus alunos estão estudando só temas do Espírito Santo.